Indústria, o podcast da indústria acreana. Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Indústria, o podcast da indústria acreana. Eu sou Gleidiane Figueiredo e conduzo esse programa ao lado do meu amigo, o Willey Araújo. Olá, Willey, tudo bom? Olá, Gleidiane, tudo ótimo. Que maravilha estar aqui para mais um Papo Indústria, o podcast da indústria acreana, o podcast que conecta você a tudo que acontece de mais relevante no setor industrial e no setor produtivo aqui do estado do Acre, né, Gleide? Isso mesmo. E o que temos para hoje, Willey? Hoje vamos falar de saúde, né, Gleide? Coisa Vamos boa. falar de saúde, mas calma aí. Vamos devagarzinho, vamos devagarzinho. A gente agradece a você que tem acompanhado o nosso programa pelo YouTube da FEAC, pela sua plataforma de áudio favorita, aqueles recortes nas redes sociais. Muito obrigado pela moralzinha. Fica com a gente até o fim do programa. Dá um like aí, né, Gleide? Isso. Importante, né, Gleide? Curte, compartilha, sabe? Manda para o amigo, porque é muita coisa boa que a gente traz sempre aqui, sempre novidade, temas atuais. Então você não pode ficar aí desatualizado, porque Papo Indústria é atualização, sempre. Tá dado o recado. Neste episódio, nós vamos falar sobre APS, que é Atenção Primária à Saúde. O nosso bate-papo é com o Dr. Pablo Rodrigo de Andrade Silva. Ele é graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Santiago de Cuba, com pós-graduação Lato Sensu em Gestão em Sistemas e Serviços de Saúde pela Universidade Federal do Acre, a UFAC, pós-graduado em Clínica Transfuncional pela Unesp. Ele possui ainda pós-graduação Lato Sensu em Perícias Médicas pela Universidade Gama Filho e mestrado em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários pela Universidade Federal do Pará. É pouca coisa, Gleide? De jeito nenhum. E isso é porque a gente economizou, porque o currículo era enorme e a gente não pode deixar de dizer que ele é médico do Seu César, que é o mais importante. Seja bem-vindo, doutor Pablo. Bem-vindo, doutor Pablo. Obrigado. É uma honra estar aqui, assim, é prazer participar e poder colaborar com esse papo da indústria. Que bom, seja bem-vindo. E a gente vai começar a nossa conversa dando aquela coisinha de escola, né? Mas que é muito importante para a gente entender sobre o que a gente vai falar aqui. E a gente vai perguntar para o senhor o que é APS, que significa Atenção Primária à Saúde, né? A gente quer saber o que é e a finalidade desse serviço. Muito bem. Atenção primária à saúde, a gente pode falar que é justamente aquele primeiro contato que a pessoa vai ter com o sistema de saúde, seja ele público ou privado. Na realidade, a atenção primária ela tenta fazer com que essa assistência à saúde à pessoa seja de forma integral, né? Seja de forma longitudinal. Então, esse sistema visa de saúde organizar os serviços para que, inclusive, os custos dos gastos em saúde sejam reduzidos, sejam menores, porque 90 a 95% de todos os problemas de saúde hoje que enfrentam as pessoas têm resolutividade diretamente na atenção primária em saúde, nesse primeiro contato. Excelente, doutor. Atualmente, a saúde e o bem-estar dos colaboradores são reconhecidos como pilares essenciais de qualquer organização, né? Nesse contexto, conta pra gente por que aplicar essas ferramentas de APS são tão importantes para as empresas. Excelente pergunta. Na realidade, assim, a gente costuma falar que empresas saudáveis têm que ter trabalhadores saudáveis, né? E você falar em APS é você falar em prevenção. Não apenas aquele colaborador que já tem um adoecimento, que tem aquela doença, que vai precisar fazer um acompanhamento pós-diagnóstico da doença. A prevenção é fundamental, investir justamente em prevenção. E quando a gente fala de prevenção, a gente quer fazer os diagnósticos precoces, a gente quer fazer o acompanhamento clínico precoce daquele colaborador para que justamente no futuro não vá impactar a própria produtividade ali do setor de trabalho. Então é fundamental esse investimento para prevenção em todo. Porque quando a gente fala de prevenção, a gente está falando nas vacinas, a gente está falando nas consultas de forma rotineira, a gente está falando, né, do diagnóstico precoce para o acompanhamento clínico de forma continuada. Então, sempre é importante a gente entender que investir
o custo vai ser muito menor do que lá na frente esse colaborador ter uma complicação por uma doença que podia ser prevenível lá atrás, né? Uma coisa bem simples, né, que pode ser antecipadamente resolvido, né, e vai adiando, aí é onde cai, acredito para o SUS, né, que essa é a função, é realmente desafogar ali o SUS, né, vamos ter claro, o pronto atendimento, o PS, as UBSs, tudo isso, esse serviço ele atua, né, para diminuir tudo isso, não é isso, doutor? Com certeza, né? Você tem, como é o primeiro contato da pessoa dentro do sistema, você consegue então identificar de forma precoce todas e de forma combinada, né, os fatores de risco associado àquele trabalho, né, da pessoa. A gente consegue fazer com que diminua, consideravelmente os motivos de afastamento, né, por conta de adoecimentos que poderiam ser previamente prevenidos. Não só a questão específica de incentivar a atividade física, incentivar a saúde mental no sentido das ações que possam ser feitas, tudo isso impacta a saúde do colaborador de uma forma integral. É. Muito bom. Bem bacana, ele já começou, até a minha próxima pergunta está relacionada a isso, né. De acordo com dados dos nossos programas, nossos serviços do SESI Viva Mais, né, de 2021, né, ele fala um pouquinho sobre esse mapa da saúde do trabalhador. E lá, desse levantamento, eles informam que 45% dos trabalhadores, eles têm problemas são hipertensos. E também a outra metade é com problemas de hipertensos, com excesso de peso, além de outras comorbidades, né, que são inúmeras as doenças ligadas ao trabalhador. A minha pergunta é: por que esses dados são tão preocupantes? Por que é um desafio para a atenção à saúde do trabalhador? Sem dúvida nenhuma. Essa pergunta é excelente. Esse cenário hoje, né, da saúde dos trabalhadores realmente é muito preocupante. A gente está falando aí, Iglesias, de quase 50% da nossa força de trabalho tem adoecimentos crônicos. Essas doenças, se não forem adequadamente acompanhadas e tratadas, isso vai gerar um impacto muito grande, né, nessas empresas. E a gente fala de complicações que essas doenças podem trazer no futuro. Um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral, que é o famoso derrame, situações que podem levar a óbito o paciente. E, por incrível que pareça, assim, hoje, tem trabalhadores adultos, por exemplo, que nem sequer nunca feriam a pressão arterial, né. Gente. Hoje tem trabalhadores que não sabe qual é o seu índice de massa corporal, sua condição, do seu estado nutricional, e o impacto que isso tem com os hábitos de vida, né. Então, justamente porque não entendem que é importante investir em hábitos saudáveis de vida para justamente prevenir todas essas doenças que pode levar a óbito, né, de forma abrupta, né. Perfeito, doutor. O senhor falou aí, a atenção primária à saúde tem uma abordagem bem definida, né? Segue pilares importantes. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais para a gente um pouco desses pilares e como que eles funcionam na prática. Excelente pergunta. O primeiro pilar da PS é o primeiro acesso, né? Esse é fundamental. A pessoa vai para a atenção primária em saúde para ter esse primeiro contato com o sistema de saúde. Isso faz com que a gente consiga ali identificar de forma rápida quais são os desafios de saúde que aquela pessoa vai ter ao longo da vida. O segundo pilar, que é um dos mais importantes que eu considero, é a longitudinalidade do cuidado. O que significa isso? É o acompanhar essa pessoa ao longo da vida, por os desafios de saúde que tem em cada momento. A criança, o adolescente, a pessoa adulta, a pessoa idosa. Então, você ter um profissional que você possa assistir durante 10, 15, 20 anos a mesma pessoa, isso faz toda a diferença, né? Outro pilar essencial é a coordenação do cuidado. Então, o que significa isso? O profissional da PS, ele consegue, independência dos desafios que é identificado com aquela pessoa, poder fazer os encaminhamentos certos e corretos, né? Então, por exemplo, vai identificar uma doença cirúrgica, vai encaminhar para o cirurgião, vai identificar uma doença de ordem neurológica que precisa de um acompanhamento especializado, então ele faz esse encaminhamento de forma adequada. Nesse contexto, e finalizando, a integralidade do cuidado. Eu acho que o que diferencia realmente o profissional de saúde é olhar a pessoa de uma forma integral. Não é apenas doença, assim, você não vai atrás para cura.
O profissional da APS ele avalia os aspectos emocionais, os aspectos psicológicos, as questões físicas, as questões biológicas e o mais importante, como ela está inserida na sociedade, na família, no setor de trabalho, nas suas organizações onde está envolvida. Então, é esse olhar integral que faz a diferença, né? Eu tava pensando aqui, né, sobre o senhor falou tudo isso e o que eu ia lhe perguntar agora seriam as vantagens, mas eu acho que ele já até mas se o senhor pudesse definir, assim, o principal, qual a principal vantagem de de uma empresa que se preocupa com o seu trabalhador implantar esse serviço dentro, porque isso vai ser para a empresa também, né? Com certeza. É como eu falava, assim, se discute muito, né, a produtividade em empresas sustentáveis. Eu acredito que o grande pilar é a saúde do colaborador, e deve ser o sustento de uma empresa que quer se considerar saudável. Você investir na saúde, na atenção primária dentro da sua empresa, é você garantir que a saúde do teu trabalhador é importante para a empresa, você se importa com aquela pessoa. Isso é fundamental, assim. E na prática isso vai se traduzir com vários benefícios, né, justamente, por exemplo, com a redução, por exemplo, dos afastamentos, né, que é o absenteísmo, né, específico no trabalho. Isso vai ter ambientes mais, com do ponto de vista da saúde mental, mais produtivos, mais alegres, mais eficazes, porque realmente a empresa se preocupa, né, com aquele trabalhador, de fazer de forma prevenção. Não adianta nada, por exemplo, a questão da ginástica laboral, por exemplo, mas é um tempo que se gasta, você parar ali um tempo para fazer, mas você está investindo no seu trabalhador, isso é um impacto positivo que você vai ter, até para a questão da comunicação entre os trabalhadores. Isso é algo importante. Então, os hábitos saudáveis de vida, atividade física, tudo isso faz importante. Eu diria mais, até a questão da espiritualidade, às vezes tem determinados setores que fazem, por exemplo, uma oração, né, determinado isso é importante também para a saúde, né, então, cada momento de investimento na saúde, primária faz a diferença para a empresa. Muito bom, doutor. O senhor falou muito aí de produtividade aí. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho quais são as principais causas de afastamento principalmente se digo dos trabalhadores da indústria, trabalhadores de grandes empresas e também de pequenas empresas, quais as principais causas que tiram esses trabalhadores, do ambiente de trabalho? Excelente pergunta. Assim, claro que vai depender do perfil dessa indústria, dessa empresa de grande ou de pequeno porte, se é da construção civil, então tem essas diferenças. Mas hoje, disparado no Brasil, são as doenças de saúde mental, né? A principal causa, né, seria as doenças de saúde mental, seguida das doenças musculoesqueléticas, né? Então, os quadros de problemas de coluna, hérnia de disco, problemas relacionados às doenças crônico-degenerativas. Então, por exemplo, descompensação da diabetes, da hipertensão arterial, então isso tem um impacto realmente muito grande. Essa questão da saúde mental é muito séria hoje no nosso país, inclusive foi editada recente, né, NEI 01, justamente que fala sobre o papel da saúde mental e que isso é importante no setor de trabalho para a gente poder se dar conta. Então, você se preocupar com isso na sua empresa, você vai impactar, sem sombra de dúvida, para diminuir esse absenteísmo por conta dessas doenças, né. Isso mesmo, inclusive o SESI, ele muito preocupado, ele está muito enganjado com essa causa. Nós temos programas aqui dentro que são aplicados não só para os trabalhadores, né, a gente tem que ressaltar isso, o SESI tem implantado isso. A gente recente logo, acho que foi o finalzinho do ano passado que teve o início do projeto Cuidar, um projeto Exato, foi isso aí. sensacional. Olha só, foi tão legal esse projeto e realmente o protagonismo foi direcionado ao nosso colaborador da escola SESI, né, que estão assim, eles abriram os braços, receberam um programa que fez toda a diferença naquele ambiente, sabia? Foi muito legal. E pensando nisso, a gente estava conversando com ele e a gente falou assim, a gente sabe que o SESI já tá trabalhando com isso, está começando, porque está acontecendo agora essa implantação, né? Vocês estão aí nesse momento de consultoria. Mas fala pra gente, assim, sobre esse trabalho, qual é a vantagem de uma empresa receber? Toda empresa pode receber? E, assim, qual é o foco? Quem pode receber? Fala um pouquinho pra gente, doutor. Então,
realmente toda e qualquer empresa, seja de pequeno ou grande porte, pode ter seu programa implantado, né? Porque vai depender dessa avaliação que a nossa equipe lá do SESI Saúde vai fazer da empresa com relação ao perfil, aos fatores de risco, né, relacionado àqueles colaboradores. Hoje o SESI conta com uma estrutura assim que formidável com relação à atenção primária em saúde. Contamos com uma atenção multiprofissional. Essa é a grande diferença, né? Então, contamos com fisioterapeutas, com nutricionistas, com educadores físicos, né? Com enfermeiros, com profissionais médicos, toda a equipe preocupada de forma multiprofissional para o cuidado integral, né? Nós temos um centro de promoção à saúde que é fantástico, que tem piscina semiolímpica, tem academia, tudo isso vai estar, né, disponível na implantação, né, do sistema da PS para essa empresa, para esses colaboradores. Então, sem dúvida nenhuma, o SESI vem para fazer esse diferencial, né, com relação ao cuidado à pessoa, né, aquele colaborador que está ali. Então, repito, colaboradores saudáveis significa empresas saudáveis. Empresas saudáveis vai repercutir diretamente na produtividade e nos custos operacionais, que vai diminuir consideravelmente e isso vai ser tanto benefício para, né, a empresa como benefício para os colaboradores, né? Perfeito, doutor. O senhor falou aí do Centro de Promoção da Saúde, que é um serviço que nós, colaboradores do Sistema FIAC, a gente usa bastante, né, Gleide? Muito. E a gente aqui já tem que fazer uma propaganda aí, você que ainda não é aluno do Centro de Promoção da Saúde, você que precisa de um pilates, precisa fazer uma natação, fisioterapia, quer botar sua filha no balé, que mais? Tem tanta coisa. Olha, gente, tem pilates. Você sabe que eu sei tudo, porque eu utilizo, doutor, sempre fala aqui. Eu utilizo tudo, desde a escola até o centro de promoção. Lá nós temos, só no centro de promoção, pilates, fisioterapia, natação, hidroginástica, tem academia, tem bioimpedância, nutricionista. Gente, é um pacote completo, sabe? O que você disser tem? Tem. Muito bom. tudo lá. Tá feito o mexe aí do Centro de Promoção da Saúde. A gente manda um abraço aí pro David aí, pra Luziane, né? Obrigado aí. Obrigado, eles sempre têm acompanhado nosso programa. Já vieram. David já esteve aqui, a Luziane também. A gente aguarda. Provavelmente, né? Nos próximos meses vai estar aqui Tem com a surpresa, gente. não falo, ele Tá o quê? sempre conta as coisas antes do tempo. Não, esse papel é meu e ele tá querendo tomar meu lugar. É verdade. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo aqui com o Dr. Pablo. Doutor Pablo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, o senhor falou bastante aí de APS, eu queria saber como que o SESI, o que o SESI faz para garantir o cumprimento eficaz dessa atenção primária à saúde e como que é feita essa abordagem. Então, como comentei, né? Então, primeiramente, quando entra em contato a empresa, né? O SESI vai fazer esse estudo específico com aquele perfil da empresa. Os perfis dos colaboradores, quais são, né, as principais comorbidades associadas, quais são os fatores de risco que pode fazer a prevenção. E aí o SESI entra com esse projeto para oferecer todos esses serviços. Porque muitas vezes, um exemplo, se a gente, né, encontrar uma empresa que a obesidade seja um problema para aquela empresa, então a gente vai entrar com toda a equipe multiprofissional com foco na perca de peso, na melhoria da qualidade de vida daquele colaborador de uma forma geral. Mas o importante é, assim, a individualidade dessa atenção, né? Então, assim, não é fazer a atenção, assistência apenas, somente para tratar as doenças, em si fazer ações que vá fazer a prevenção. Esse é que é o grande diferencial. Então, por exemplo, se precisar atualizar a carteira de vacina do seu colaborador, o SESI oferece, né, esse serviço também. Se precisar fazer uma avaliação, até mesmo, né, da questão da bioimpedância, oferece no Centro de Promoção à Saúde e aí sucessivamente. Então, a importância é entender que a gente conta com todos os profissionais aptos e habilitados para poder prestar o melhor serviço de atenção primária em saúde. Muito bom, doutor. A Gleide já está querendo ir para o encerramento, mas antes disso eu ainda tenho uma pergunta aqui, Gleide. Eu queria que o doutor falasse um pouquinho, porque tem estudos que comprovam que a cada R$1 investido em programa de saúde corporativa gera um retorno de até R$4 em produtividade e redução. Queria só que o senhor fizesse um comentário quanto a isso e reforçasse aqui para quem nos acompanha a importância de tudo isso. Realmente, assim, que a gente vem falando, né? Investir na atenção primária em saúde é você reduzir custo da sua empresa, porque você ter um colaborador saudável,
um colaborador atento à sua própria saúde física, emocional, biológica, mental, você faz toda a diferença no teu setor de trabalho. Então, vale muito a pena você ter esse investimento, vale muito a pena você fazer esse investimento não só para aquele indivíduo, para aquele trabalho em si, para que o setor, mas a empresa vai sair ganhando sempre, né, nesse investimento para redução de custo, e isso é real, a produtividade realmente aumenta. Muito bom. Sensacional. Ele falando aí sobre tudo que o SESI fazia, eu disse: esse SESI é uma mãe. É uma mãe, você que está nos acompanhando, empresários, trabalhadores. Olha a importância, essa última fala do doutor Pablo foi assim, sensacional. Então, você empresário, coloque, né? Busque, procure o SESI para saber mais informações sobre esse sistema importantíssimo. Quer lucrar mais? Vem para o SESI, que o SESI com certeza vai te ajudar, não é verdade, doutor Pablo? Sem dúvida nenhuma, tá? Pode contactar que a gente vai estar de portas abertas para atender todos. Eu ficaria com esse papo até, olha, mas doutor Pablo tem tantos outros compromissos, né, que infelizmente a gente já está caminhando para o final, mas eu estou muito feliz com a sua presença aqui, a gente queria muito sua visita e foi sensacional. Muita coisa se tem, se prepare porque perguntas virão. Certamente muitas perguntas virão até da gente mesmo para saber mais informações, né? Então, assim, muito obrigado por sua visita. O microfone fica com o senhor, tá bom? Pode falar. Aproveite, convide as pessoas a conhecer. Fale, olha, fique à vontade. Agora é só o senhor. Então, quero agradecer realmente ao convite, é sempre uma oportunidade excelente para a gente poder divulgar, né, a atenção primária em saúde, falar que o SESI Saúde está empenhado, né, justamente para tentar fazer com que essa organização desse serviço melhore cada dia mais. E as empresas, a gente fez um projeto piloto, né, as empresas que estão recebendo, o feedback está sendo sempre muito positivo e essas mudanças realmente são necessárias no nosso ambiente de trabalho. É importante a gente ter esse entendimento que se preocupar com a saúde do seu trabalhador é se preocupar com a saúde da empresa como um todo. Então, vale muito a pena e a gente aguarda a visita de vocês lá no SESI Saúde. Tá dado o recado. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Agradecemos especialmente você que acompanhou mais esse Papo Indústria, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação do Sistema FEAC, com trabalhos técnicos do nosso editor de imagem, Reginaldo Sérgio. O editor de artes é o Faber Veiga. Temos trabalhos técnicos hoje da Bela Marques. Isabela Marques aqui no estúdio. Obrigado aí pelo seu trabalho. E ficamos por aqui, né, Gleide? Isso mesmo, a gente volta logo, logo com mais novidades. Até o próximo Papo Indústria. Papo Indústria, o podcast da indústria acreana. Uma realização da Federação das Indústrias do Estado do Acre, FIEAC.